Olá! Hoje a gente vai falar sobre o poder que uma única decisão pode ter. Sabe, uma escolha nobre pode ser algo gigantesco, como cruzar um oceano, ou algo mais íntimo, como decidir abrir o coração. E o mais incrível é como essa escolha pode acabar definindo a essência de quem a gente é. Então, olha só que interessante essa frase. Ela já dá o tom da nossa conversa. Pensa bem, a vida é cheia de encruzilhadas, né? Mas tem umas decisões que são, uau, tão gigantescas que elas viram o alicerce de tudo que acontece depois. E para a gente entender o peso de uma escolha desse tamanho, que tal a gente voltar um pouquinho no tempo? A história que eu quero contar é sobre uma decisão que não só atravessou o oceano, mas também atravessou gerações. Puxa, imagina só a coragem que precisa para uma coisa dessas. Largar tudo para trás, sua cultura, sua casa, tudo que é familiar, em troca de uma promessa numa terra completamente desconhecida. Isso não foi só uma mudança de endereço, né? Foi uma decisão que literalmente reescreveu o futuro de famílias inteiras. E essa ideia de uma grande decisão, bom, ela nos traz direto para o nosso mundo de hoje. As escolhas que a gente enfrenta agora, muitas vezes, giram em torno de um dilema, um conflito central. O que é que tem valor de verdade? E esse contraste é bem marcante, né? A gente vive numa era muito material, focada naquilo que podemos ver e tocar. E nesse cenário, atividades espirituais podem parecer meio, sei lá, perda de tempo, algo caro, sem utilidade prática. Só que a essência da fé é justamente o contrário. É encontrar um valor imenso naquilo que não é material, naquilo que é espiritual. E a gente vê isso de um jeito muito humano, muito nosso. Pensa bem, não importa muito no que a gente acredita sobre a vida após a morte, esse desejo de que as pessoas que amamos encontrem paz e conforto, isso é um ato de valor espiritual. É uma conexão que vai muito além do mundo material. Bom, isso tudo leva a gente para uma pergunta ainda mais profunda. Se valorizamos esse lado espiritual, como é que se mede a nobreza de alguém? Como sabemos que um espírito é nobre? A resposta, olha, talvez não seja bem o que a gente imagina. Pois é, o ponto-chave é justamente este. A verdadeira nobreza não tem a ver com o quanto de sofrimento a pessoa aguentou na vida. Não é uma competição de quem sofreu mais. Na verdade, ela é medida pelo quanto a gente consegue se conectar e compartilhar da dor dos outros. Não é sobre o fardo que carregamos, e sim sobre a mão que estendemos. E essa capacidade incrível tem um nome, é o coração de Buda. A tradução mais simples e talvez a mais poderosa é compaixão. Mas sabe, não é pra gente pensar nisso como um ideal distante, algo que só os santos alcançam. É muito mais uma ação, uma coisa para ser praticada no nosso dia a dia. E é aqui que tudo se amarra, percebe? A grande decisão lá dos imigrantes e a nossa decisão diária de como viver, elas se encontram. A escolha mais nobre que podemos fazer, talvez, seja justamente essa, a de cultivar a compaixão. Tá, mas como isso funciona na prática? Como é essa decisão no dia a dia? Vamos analisar isso. A viagem dos imigrantes exigiu uma energia absurda, certo? Bom, da mesma forma, a nossa grande decisão moderna de viver com compaixão também exige uma baita energia. E isso começa com gestos que parecem pequenos, mas não são. É a decisão de parar e ouvir de verdade o que alguém está dizendo. É tentar genuinamente entender um ponto de vista que não é o seu, ou simplesmente oferecer um pouco do seu tempo sem querer nada em troca. São atos que exigem uma energia pessoal imensa e é exatamente por isso que são tão nobres. Exato. Não é uma escolha que a gente faz uma vez e pronto. É uma prática, sabe? Coisa do dia a dia. Exige um esforço consciente para a gente sair do piloto automático e é essa decisão, praticada todo santo dia, que tem o poder de mudar completamente o rumo da nossa vida. É tão transformador quanto aquela decisão lá atrás de embarcar num navio para o outro lado do mundo. E tudo isso nos deixa com uma reflexão, e ela é bem urgente. Se essa decisão de viver com compaixão é tão importante assim, e se ela é construída no agora, a cada momento, a pergunta que fica é: o que a gente está esperando? Essa pergunta fica ecoando, né? É quase um chamado para a gente ter consciência do nosso tempo, que é limitado. Cada momento que passa é uma nova oportunidade de fazer essa escolha nobre, de praticar um pequeno ato de compaixão. Então, para fechar, fica aqui um convite. Um convite para despertar. Despertar para uma vida que não é guiada pelo acúmulo de coisas, mas sim pela profundidade da nossa compaixão. Uma vida com dignidade humana de verdade. No fim das contas, a decisão é de cada um de nós. E o momento de começar,
com um gesto, por menor que seja, é agora.